livro de João, Evangelho de João, capítulo 4, capítulo 3. Os irmãos querem alguma ajuda? Fica entre Gênesis e Apocalipse. Eita, glória! Melhor assim, ajuda, por favor. Evangelho de João, capítulo 3. Já vou falar o versículo. Pega o capítulo. Fica entre Gênesis e Apocalipse. Quem tem dificuldade de achar, vou ajudar um pouco. Hein? Até uma vez que eu fui falar do livro de Gênesis, aí o irmão tão despercebido, e pastor, fica entre Gênesis e Apocalipse. Meu irmão já está em Gênesis. Amém? Amém! João, o Evangelho de João, capítulo 3, o versículo que é 16, que é o texto áureo da Bíblia Sagrada. É o texto áureo da Bíblia Sagrada. Se eu tentar voltar alguns dias, alguns tempos atrás, eu vou ouvir falar dessa palavra, dessa mensagem pregada nos tempos de hoje. Amém? E no final aqui, daquele louvor que meu irmão louvou, né? Te agradeço, Senhor, eu queria com esse irmão presbítero, nas suas considerações finais, falar acerca da morte, da cruz, da crucificação. E hoje nós vamos falar da crucificação de Cristo. Amém? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, como é que diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos repetir agora com muita força? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Só os crentes que creem nisso, que glória a Deus, e glorifica o nome do Senhor. E dê uma salva de palmas para essa palavra, que ela é uma palavra fiel. Ela é viva, ela é eficaz e não volta vazia sem antes fazer o que é. Talvez você ou eu, alguém, até alguém lá fora, poderia estar atento ao culto de hoje para ouvir falar que Jesus vai dar um carro, uma casa, uma vida próspera, né? Uma situação financeira melhor, uma boa conta bancária. Tem dia até que Deus ele nos impulsiona a falar sobre o poder e os milagres que Ele tem a fazer na vida de cada um de nós, na questão da prosperidade na vida do cristão. Mas tem dia que Deus nos impulsiona para falar do amor dEle, para falar, relembrar a igreja como foi toda a trajetória de um sofrimento tão grande que Jesus Cristo passou, para que você pudesse estar sentado aí. É interessante que Ele passou tudo que passou, foi para você estar aí hoje sentado. Foi para você poder ter se levantado e falar, Senhor, muito obrigado por nós. Precisamos, eu estava falando com o pastor que precisamos resgatar o Evangelho, né, irmãos? Resgatar o Evangelho genuíno, o Evangelho de salvação, de cura, de libertação, batismo com o Espírito Santo e aguardar o período de ser levado para o céu. Amém? Esse texto que eu li, acabei de ler, capítulo 3, versículo 16, é um dos textos mais lindos que a palavra do Senhor tem. Entre todos que tem, esse, para mim, é o melhor e o mais favorito para mim, porque fala do amor de Cristo. Né? João aqui, ele está retratando o indizível amor de Jesus. Ou seja, nem de Jesus, de Deus, por nós. Um amor que se hoje eu fosse fazer uma pergunta para cada irmão aqui, você me daria uma resposta rápida acerca de qual seria a pergunta. Quem de nós daríamos o nosso filho para morrer no lugar de alguém? Pensa bem isso aí. Quem de nós daria o nosso filho para morrer no lugar de alguém? Ainda mais uma morte como essa que Cristo. Eu tenho certeza que você diria, não, pastor, eu não daria. Eu também não daria meu filho para morrer no lugar de outra pessoa. Só que Deus, Ele não hesitou. Deus, Ele não, de maneira nenhuma, Ele hesitou. Simplesmente, Ele deu o seu filho, Ele
Ele permitiu que o seu Filho Jesus Cristo fosse levado para a cruz do Calvário para nos dar a redenção, para nunca nos causar uma grande redenção, porque a humanidade precisava disso, a humanidade até hoje precisa entender que Deus deu o seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas venha ter a vida eterna. Pois bem, Deus nos deu o seu único Filho para a nossa redenção. Se você for lá no livro de Isaías, capítulo 53, quem puder acompanhar, nós vamos falar rapidamente de um retrato. Um retrato que retrata, a vida de Jesus Cristo, as profecias que foram ditas acerca desse tão grande ato da parte de Deus para executar essa grande redenção. O livro de Isaías 53, ele tem uma biografia completa de Jesus Cristo, quando ele diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? São duas perguntas. No versículo 2 ele diz: porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer, nem formosura. Olhando para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Aleluia. Era desprezado e o mais indigno entre o homem de dor, experimentado do trabalho, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Aí que vem a chave desse texto. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Iniquidade aqui é além de pecado. Iniquidade aqui é um pecado progressivo. Iniquidade aqui não é pecado. Iniquidade aqui é continuidade do pecado. E o risco que nós temos muito grande é de não ficarmos ou nos deixarmos entrarmos na iniquidade. O pecado, Deus, ele vai te perdoar. A partir do momento que você se reconciliar com seus erros, suas falhas, você dobra o seu joelho, automaticamente o Senhor irá te perdoar. Mas a iniquidade é muito complicada, porque a iniquidade é uma persistência de pecado. É você pedir pecado hoje e continuar pecando amanhã. O mesmo pecado que você pede perdão hoje, amanhã você está pecando ele de novo. Isso é iniquidade. Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas caídas, versículo 6. E o Senhor fez cair sobre nós, sobre ele, a iniquidade de nós. Todos, ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu pecado, do meu povo, foi ele atingido. E puseram na sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, olha, essa aqui é a chave do texto da mensagem que nós vamos falar. Todavia, o Senhor o agradou em moê-lo. Estenda bem. Para aqui. Todavia, o Senhor agradou-se em moê-lo. Que coisa tremenda, né? Qual pai ia se alegrar de ver a dor do filho? Aleluia. Deus aqui se agradou. Quem moeu? Quem se agradou foi Deus. Aleluia. E Satanás, o diabo, acha, aleluia, que foi ele que tocou, que foi ele que feriu. Não. Deus agradou em moê-lo para ver a redenção da humanidade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 750 anos depois de tudo isso, Isaías veio profetizando, nasce Jesus Cristo em Belém. Belém
Ali ele foi criado numa pobre, miserável cidade de Nazaré. E Nazaré, naquela ocasião, era um vilarejo pequeno que comportava cerca de 100 habitantes. Famílias agricultoras, famílias pobres. Tanto é que houve uma certa ocasião que exclamava ali, quando Jesus Cristo fazia os milagres e sinais de maravilha, algumas pessoas diziam: pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Jesus Cristo saiu de Nazaré. Ele é algo muito bom. E saindo de Nazaré, ele nos trouxe a redenção, amados irmãos. Cerca de famílias agricultoras, não passava de 300 habitantes naquela cidade. Não passava. E eu me faço às vezes uma pergunta, que esses dias eu até pensei sobre isso. Como era e como foi a infância de Cristo? Por que não foi escrito nas Escrituras Sagradas a infância de Cristo? Por quê? Simplesmente porque toda a infância de um garoto judeu naquela ocasião, toda a infância, Jesus Cristo teve todo o comportamento de uma infância de um garoto judeu naquela ocasião. Nota-se que todo menino judeu naquela ocasião, ele, com 5 anos de idade, ele já começava a aprender os 5 livros da Bíblia. Quem pode citar comigo? Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números. Todo garoto judeu naquela ocasião, aos 5 anos de idade, nesse ciclo de vida, ele aprendia todos os 5 livros da Bíblia. Amém? Aí quando ele entrava no outro ciclo da idade de 10 anos, ele iria aprender os livros chamados os livros históricos, poéticos e proféticos. Após os 10 anos aprendeu os 5 livros da Bíblia. Mas por que você está falando isso? Alguém deve estar perguntando. Você vai ver onde eu vou chegar. Aos 5 anos ele aprende os 5 livros. Aos 10 anos ele entra numa nova fase de vida. Ele começa a aprender os livros históricos, poéticos e proféticos. E aos 14 anos de idade, um menino judeu naquela ocasião, ele decidia escolher como seria a sua vida, de que maneira ele ia trabalhar, como ele ia sobreviver. É interessante uma coisa, mano. Jesus Cristo, ele é a palavra. Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a própria palavra. E naquela ocasião, por ele não encontrar alguém acima da altura dele para aprender um pouco mais, ele decidiu por si próprio exercer a mesma função do seu pai. E qual era a função do seu pai? Era carpinteiro. E Jesus Cristo, ele começou a aprender a trabalhar com as próprias ferramentas, escuta isso, que iria levá-lo à crucificação. Jesus Cristo começou a lidar com madeira, prego e martelo. Instrumentos esses que no dia da sua crucificação ele já conhecia muito bem. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Ele decidia dessa maneira. Como ele não tinha alguém aos pés dele, acima dele, para ele aprender, ele resolveu dar seguimento à mesma função que o seu pai. Só que naquela ocasião, quando Jesus Cristo realiza esses 3 ciclos de vida, a Bíblia diz que ele vai para o Rio Jordão se batizar. E ali ele é batizado, e quando ele sai do batismo, ele começa a pregar o evangelho de salvação, de cura e libertação. Evangelho esse que quase não mais ouvimos, evangelho esse que quase mais não se fala, evangelho esse que muitas pessoas colocam no bolso, não quer falar que Jesus veio para salvar, curar, batizar e libertar, porque assusta, tem que se libertar, você tem que se esforçar para se libertar, é um período, é um processo para uma libertação. Batismo com o Espírito Santo, as pessoas não querem mais buscar o batismo com o Espírito Santo, porque tem que pagar preço, tem que jejuar, tem que querer, e esses porquê é que impede o Evangelho chegar àquele que precisa ouvir, aquele que precisa seguir o caminho reto, o caminho que é Jesus Cristo. Mas nós todos aqui nesta noite, aleluia, com o intuito não só aqui para a igreja, mas provavelmente para alguém que está atento a essas palavras, mostrar que Jesus Cristo é o único caminho que vai fazer você chegar a algum lugar, aleluia. Não existe nenhum outro caminho
fazer viver uma vida plena, uma vida saudável, uma vida no Espírito, uma vida enraizada, firmada aos pés de Jesus Cristo. É interessante que quando Jesus Cristo começa a pregar o Evangelho, aleluia, levanta-se, eu até fiz aqui um escrito aqui, rápido, para que eu não viesse esquecer. Aos 30 anos de idade ele vai ao batismo do Rio Jordão. Segura um pouquinho, daqui a pouco eu vou chegar até onde você está agora. Porque a gente está muito acostumado com esse negócio. O anjo está passando aí, não é isso? Tem uma bandeja na mão aí. A gente está muito acostumado com isso. Eu creio que aqui a igreja está acostumada com isso, não, porque é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que faz o anjo chegar a você. É a palavra de Deus que faz o anjo te entregar a bênção. É a palavra de Deus. Eu sou uma pessoa pentecostal, mas eu não preciso esperar o fogo cair ou acender uma fogueira para me sentir a presença de Deus. Quando eu ouço a palavra do Senhor, quando eu estava ouvindo o presbítero falando da palavra de Deus, eu já estava sentindo a presença de Deus. Só que eu sou muito me resguardo muito nas igrejas que eu às vezes costumo ir. Eu espero alguém começar a movimentar. Se eu ver que está movimentando, eu vou movimentar também. Vou dar um lado para o Espírito. Eu fico ali me guardando ali um pouquinho. E aos 30 anos, Jesus Cristo ele vai pregar, vai para o Rio Jordão e é batizado pelo seu primo João e dá-se início ao seu ministério. Aleluia. Jesus Cristo, ele vai para um lugar chamado Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade naquela ocasião que devia ter mais ou menos 30 mil pessoas, né? E nesse exato momento que Jesus Cristo inicia o ministério, se levanta contra Jesus Cristo, oh aleluia, surgiram contra Jesus Cristo, oh meu Deus do céu, aleluia. Na primeira pregação que Jesus Cristo faz, tentaram matar Jesus Cristo. Meu Deus. A primeira pregação. Pastor, onde é isso? Vem comigo no livro de Mateus. Aleluia. A primeira pregação após sair do Rio Jordão, tentaram matar. Livro de Mateus, capítulo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Então, Lucas. Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4 diz. Segura só um pouquinho. Estou aqui em alguns contextos para já falar o que você tem ouvido. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 4, 28. Minha vista está bem passada. Diz assim: que todos na sinagoga, ouvindo esses sinais, ou seja, essas coisas, se encheram de ira. Aleluia. E levantando-se, o expulsaram da cidade e levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali precipitar. Aleluia. Diz a Bíblia Sagrada que nas primeiras pregações de Jesus Cristo, quando ele começa a pregar em Nazaré, ele é expulso de Nazaré, porque tentaram pegar ele e levar para um precipício e lançá-lo no precipício. E a Bíblia vem nos falando que nessa primeira pregação, Jesus encontrou-se ali com 26 facções. Que coisa terrível, amado. Não era só os escribas fariseus, não. Era um grupo implacável, de 26 facções que tentavam, religiosas, que tentavam de alguma coisa contender de forma implacável, de forma intensa, de forma extensa contra o Jesus Cristo. E ali surgiu a cúpula judaica que tinha ali 3 classes ferrenhas que lutavam de todas as maneiras para impedir que Jesus Cristo viesse propagar o Evangelho da salvação, da cura, da libertação. E essas 3 classes foram as que mais classes se levantaram contra o Evangelho de Cristo, contra Jesus Cristo, e em todo momento incendiaram assim mesmo os anciões daquela ocasião para levar Jesus Cristo à crucificação, que foram os escribas. Os escribas, eles eram homens inteligentes, chamados copistas da lei. Aí levantam-se também os anciões. Os anciões, eles eram homens dotados de caráter maduro para aconselhar pessoas
que o procuravam. Aí vem uma outra intensa chamada fariseu. Os fariseus, ele controlava 60% do quesito povo naquela ocasião. Você imagina que só essas 3 classes foram as classes que mais se levantaram contra Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus, que é o próprio Jesus Cristo, diz que levantarão contra ti, mas não prevalecerão. Buscarão tentar parar a obra que o Senhor fez e deixou para você, mas não vai parar. Aleluia. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque maior é o que está com você do que o que está no mundo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória, glória a Deus. Aleluia. E eles tentaram de uma forma, uma conspiração para matar Jesus Cristo. Se você quer uma confirmação disso, vem comigo no livro de João, no livro de Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Marcos, capítulo 14, versículo 1 e 2 diz assim: e dali a 2 dias era uma Páscoa. Aleluia. E a festa dos pães asmos, e os príncipes dos sacerdotes e os escribas buscavam, aleluia, como prenderem e como com dolo e matariam. Mas eles diziam: não faça, aleluia, não faça, porque é festa, para que porventura se não faça alvoroço ao povo. Então, eles tentaram matar Cristo. A todo tempo eles tentaram encontrar uma forma de matar Jesus Cristo. Nessa ocasião aqui, que era a época da Páscoa, eles deixaram de lado, porque ele ia, de alguma forma, causar tumulto, sediar o povo. No livro de Mateus capítulo 12, eu acho que eu li Mateus capítulo 12, versículo 14, não li? 12, 14? 12, 14 diz assim: e os fariseus, que eram das seitas, daquelas facções, e os fariseus, saindo, formaram conselho contra ele para o matarem. A partir daí, eu entro na mensagem. Livro de Lucas. Aleluia. Agora vamos para a mensagem, tá? Expressão. Capítulo 23. Vou colocar o óculos numa dificuldade dele. Um pouquinho, tá? Lucas capítulo 23. A Bíblia diz que Jesus foi preso. Teve a última Páscoa, a Santa Ceia, Jesus foi preso. Logo Pedro é avisado sobre essa situação. Jesus Cristo vai para o Getsemane, todos conhecem o texto. Daqui a pouco nós vamos falar sobre ele. Jesus Cristo, Pedro nega Jesus. Jesus Cristo é levado a Pilatos perante a Deus. É interessante que quando levam Jesus Cristo para Pilatos não consegue encontrar nenhuma maneira de julgar, ou seja, condenar Cristo. Pilatos não consegue isso. Tanto é que você vê que chega um certo tempo de tantas questões, Pilatos lava as mãos. Sua esposa até disse para ele que ela teve um sonho com aquele justo. Eu até creio que é um pensamento meu. A sua esposa deve ter até falado no meu pensamento: não faça isso. Ele é Jesus de Nazaré. Aleluia. Amém. Ele é o autor e consumador das vidas. Aleluia. Eu acredito que aquela mulher já tinha dado conselhos a Pilatos acerca de um grande erro que ele estava cometendo. Até porque ele não condena, mas ele deixa Cristo nas mãos daqueles que iriam condenar. Pilatos podia apenas açoitar Cristo pela acusação que lhe foi dada e não fazer mais nada. Mas Pilatos naquela ocasião era política, amados irmãos. Pilatos e Herodes, eles não se entendiam, eles não se davam, eles não se falavam. E nesse tempo aqui, nesse momento aqui, eles estavam no mesmo lugar em Jerusalém. E diz a Bíblia Sagrada que Pilatos, para tentar provavelmente
ter algum acordo com Herodes, ele remete Cristo para Herodes. Herodes ali questiona Jesus Cristo, pede Jesus Cristo para fazer algum sinal, para provar que ele era verdadeiramente filho de Deus, de tudo que ele falava. Jesus Cristo calado ficou e calado continuou. Aleluia. Algumas palavras ele até disse, quando tentaram contender se ele era verdadeiramente filho de Deus. E a Bíblia diz que Herodes também não consegue encontrar uma acusação para crucificar Cristo. Herodes remete Jesus novamente para Pilatos. Agora Pilatos, sabendo de tudo, que Pilatos faz? Entrega na mão dos anciões, entrega na mão dos escribas, dos fariseus, todo aquele povo que estava ali, de alguma maneira, para menos, talvez até para ver ou assistir um espetáculo. Eu já quero alertar que esse mesmo povo que estava ali, tentando de alguma forma matar Jesus Cristo, é o mesmo povo que no decorrer da caminhada toda de Jesus Cristo, foram pessoas que viram sinais, foram pessoas que viram milagres, foram pessoas que viram cura, batismo com o Espírito Santo, foram pessoas que viram milagres acontecer diante dos seus olhos, mas eles não estavam se importando com isso, eles apenas queriam ver a morte de Jesus Cristo. E diz a palavra do Senhor que Pilatos não encontra nenhuma acusação. Herodes também não encontra, Pilatos não encontra. Daquela forma, Jesus Cristo, ele foi levado à mão de todos os anciões daquela cidade para ser crucificado. A crucificação, quero falar de 7 palavras, bem rápido aqui, que Cristo falou antes da sua morte. A crucificação de Jesus Cristo, a Bíblia diz que levaram ele para ser crucificado. Jesus Cristo, ele, bem antes dessa crucificação, ele foi levado ao Sinédrio. O Sinédrio julga. O Sinédrio deixa Cristo da sexta-feira até o dia de sábado, todo machucado, dilacerado, seu corpo totalmente desfigurado. Jesus Cristo amanhece no dia de sábado, com o seu corpo envolto por um lençol. Eles puxam aquele lençol, seu corpo todo ferido. Aquelas feridas provavelmente elas novamente voltam a doer, porque quem já se cortou e colocou um esparadrapo em cima e puxa, vê como dói, mas você só se cortou. Jesus Cristo estava com o corpo todo dilacerado. Jesus Cristo estava com o corpo todo desfigurado, de uma tal forma que olhava-se para Cristo e não conseguia ver perfeitamente a sua face. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Alguns historiadores dizem que naquela ocasião a morte de cruz era uma das mortes mais horrendas e terríveis que o Império Romano empunhava contra aqueles que sediavam o Império. Jesus Cristo aqui, no dia de sábado, ele é levado para o pretório, e ali no pretório ele é mais uma vez levou chibatadas. E a palavra do Senhor diz que quando eles começaram a chicotear Jesus Cristo, a Bíblia vem relatando alguns estudos que falam que eles pegavam umas horrazes com 5 fitas de couro, na ponta daquelas fitas havia um chumbo com um osso de um tipo de animal, qual fosse ele, tipo forma de um gancho, que quando ela batia nas costas de Cristo, louvado seja o nome do Senhor, o seu corpo de uma maneira amarrado no tronco, as suas costas totalmente expostas, os soldados que chibatavam Cristo foram escolhidos, soldados mais fortes, e eles batiam com vontade para machucar Cristo. A intenção deles ali naquele momento ainda não era matar Cristo, era judiar de Jesus, era maltratar Jesus Cristo da pior maneira que eles pudessem. E conta-se que quando eles davam aquela chibatada, o chumbo batia na carne, na pele de Cristo, afundava ali, quando saía, os ossos passavam e arrancavam carne do corpo de Jesus Cristo. Os estudiosos dizem que numa chibatada daquela, a pessoa não suportaria. Jesus Cristo levou 39 chibatadas. Aleluia. É isso? 39 chibatadas. Glória a Deus. E ali eles largam Jesus Cristo de uma tal maneira para ser levado para a crucificação. O que é mais interessante é que quando Cristo é preparado para ser levado para a crucificação, eles ali continuam com a sua maldade. Conta a Bíblia Sagrada que Jesus Cristo pega uma parte da sua cruz. Jesus Cristo não havia condição de levar os 2 madeiros.
que era o cotíbulo e o estirpe. A Bíblia fala que Jesus Cristo coloca o cotíbulo sobre os seus ombros e vai caminhando. Na Via Cruzes, o sangue de Jesus Cristo era derramado. Acredito eu, amados irmãos, aleluia. Se eu estivesse lá, eu seria um que pegaria ali e tocaria no sangue de Cristo, aleluia. Eu seria um que iria tentar de alguma forma impedir aquele trágico momento, aleluia. Mas as pessoas estavam incomodadas no seu coração, porque quando Cristo passava naquelas vias cruzes, eles cuspiam, eles xingavam, blasfemavam, escarneciam de Jesus Cristo. A um certo tempo, Jesus não suportou mais carregar aquele estirpe. E a Bíblia diz que um homem chamado Simão Sirineu, ele é constrangido pelos soldados para que ajude Jesus Cristo a caminhar um peso que não era dele, mas era meu e era seu. Eu já quero te dizer que no dia da sua luta, da sua angústia, da sua dificuldade, aonde a cruz vai pesar, aonde você não vai suportar carregar o peso do patíbulo, Jesus Cristo não vai enviar o Simão Sirineu, não. Ele vai enviar o Espírito Santo, aleluia, para pegar essa cruz e ajudar você a chegar lá no Calvário, aleluia, o Calvário da redenção. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. O patíbulo, ele pesava em torno de... Ele era um horizontal, junto com o estirpe, ele dava um total de 140. Peso esse que estava sobre os ombros de Cristo, não os 140. Mas é um peso que lá no Calvário, Jesus Cristo estava suportando por mim e por você. Meu Deus. E hoje eu estava em casa trabalhando, eu estava pensando nisso. Não damos mais valor. O Evangelho está tão estranho. Não é Jesus que mudou, não, mas ele está estranho. Está estranho, está muito estranho. Eu tenho medo de falar da salvação. Medo. Medo por quê, pastor? Eu tenho, não devia ser medo, é preocupação. Sabe por quê? Porque se você começar a falar um texto como esse, contar a história da crucificação, falar dos relatos da crucificação, todo o sofrimento que Cristo passou, perdoe-me o que eu vou falar, isso não gera dízimo. É verdade. Isso não vai fazer você voltar ao culto. Isso não vai fazer você glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas que gera todas essas coisas e muito mais outras coisas, que Jesus vai te dar alguma coisa. Glória a Deus. Eu posso dizer para você que nesta noite que você é contemplado pelas ricas bênçãos do Senhor. Posso dizer isso, profetizando. Mas se ela não acontecer, você fica frustrado. Mas ela não vai acontecer por quê, pastor? Porque o Senhor falou uma palavra que não vai acontecer. Eu não sei como está a sua vida espiritual para que ela possa acontecer. Se sua vida espiritual para receber uma palavra profética está enraizada em Cristo, você pode ter certeza, aleluia, que essa palavra profética ela vai entrar no seu coração, ela vai fazer você crer verdadeiramente que você é merecedor das ricas bênçãos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Jesus Cristo caminhando naquele Calvário, naquela cruz. Aleluia. Sangue caindo, Simão Sirineu Glória a Deus. Leva para Cristo. Quando chega lá no Calvário, aleluia, Jesus Cristo é amarrado no estirpe, junto com os patíbulos. As suas mãos, outros historiadores, aleluia, que os pregos tinham que entrar no pulso para atravessar Meu Deus. o outro lado do patíbulo. E os estirpe, Aleluia, Deus. eu vou te falar dele. As mãos eram cravadas de uma tal maneira, era o meio dos romanos entender que não tinha como aquela pessoa sair daquele madeiro. E quando eles colocam Cristo deitado, pregam as suas mãos, seus pulsos, eles pegam Jesus Cristo,
levanta um pouco o corpo dele para que ele pudesse ficar numa posição como essa. Os seus pés são cruzados um no outro. Todo o corpo do seu peso está sobre os seus tendões. Todo o peso de Jesus Cristo no seu corpo, a Bíblia não fala, não encontrei em algum lugar acerca do peso de Cristo. Acredito eu que era o peso para ele suportar naquele momento um peso muito grande. Aleluia. E quando eles cravavam aqueles pregos nos pés de Jesus Cristo, aqueles pregos tinham que passar de uma forma cruzada, aleluias, para que pudessem também chegar do outro lado do estirpe. Aleluia. Puxaram o estirpe de uma tal forma que o corpo de Jesus Cristo ficou pendurado, somente suspenso com o peso dos seus, todo o seu corpo apoiado nos seus tornozelos. Imagina isso. Glória a Deus. E naquele exato momento, aleluia, é onde eu vou falar rapidamente do que Cristo falou nos seus últimos momentos. Aleluia. Naquele exato momento, Jesus Cristo está pendurado no madeiro porque eles puxaram o madeiro, puxaram a cruz. E quando a cruz sobe, ela desce diretamente naquele vão, daquele buraco e daquele solavanco, aleluia. E o corpo de Cristo fica mais comprimido naquele lugar. Nesse exato momento, estava do lado dele 2 ladrões, 2 homens malfeitores. Homens esses que sitiavam naquela ocasião o Império Romano, chamado Dimas e Judas. Esses 2 ladrões, pastor Romano, eu descobri que naquela ocasião, vocês estão lembrados quando Jesus Cristo sai com a sua mãe e seu pai, da cidade que ele nasceu, para ir para uma outra cidade, da cidade de Jerusalém para ir para a cidade que ele, se não me engano, era Belém? Eu acho que era isso mesmo. Naquela ocasião, eles tinham que passar por um determinado caminho, e conta-se historiadores que havia muitos salteadores. Muitos salteadores. Esses Judas e Dimas, acredito eu, que eram um dos salteadores daquela ocasião. Só que tem um detalhe. Esses ladrões aqui, esses homens, eles não roubavam mulheres e idosos. Mulheres com criança no colo, idosos, eles não roubavam. Jesus Cristo passou no colo de Maria. Judas e Dimas olhou, não fez nada. Não tocou sequer em Jesus Cristo, sequer na mão de Jesus Cristo, sequer no pai de Jesus Cristo. Por que você está falando isso? Jesus Cristo está pendurado no madeiro, uma direita com a sua esquerda. Judas desdém. Judas, ele começa a blasfemar de Cristo. Aleluia. Dimas olha para Jesus Cristo. No livro de Lucas. Oh, meu Senhor. Livro de Lucas. Capítulo 42. Capítulo 23, versículo 32, diz Jesus, Senhor, disse ele para Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. É interessante que esse ladrão, quando ele fala para Cristo, me dá um certo entendimento, sabe? Como se ele quiser dizer, Senhor, está lembrado de mim? Está lembrado de mim quando você passava? Eu era um salteador, eu não toquei em você, eu não toquei no seu pai, não toquei na sua mãe. Dá a entender mais ou menos parecido com isso. Mas não vinha a ser, porque pode ser até uma heresia se eu afirmar isso. Mas Jesus Cristo falou para ele, ainda hoje estará comigo no paraíso. Jesus Cristo pendurado naquele madeiro, ele fala a primeira palavra. Numa situação tão difícil, ele libera a primeira palavra. E a primeira palavra que Jesus fala é a palavra de perdão. Está registrado no capítulo de Lucas 23, versículo 33, diz assim: e quando chegaram ao lugar chamado Cadeira, ali o crucificaram e os malfeitores, uma à direita e outra à esquerda. E no versículo 34, Jesus libera a primeira palavra em meio a tanto sofrimento, mas ele puxa o fôlego, aleluia. Ele tenta encontrar ar para o seu pulmão, para o seu cérebro, para liberar uma palavra de perdão. E ele diz, aleluia, dizer Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Não me pergunta, aleluia, como Jesus Cristo conseguiu falar isso, mas ele falou porque ele é Jesus. Mas naquele momento da sua angústia, no momento da sua dor, ele falou, Pai, está vendo eles ali? Perdoa, Pai, porque eles não sabem o que estão fazendo.
Eles não sabem, Pai, perdoa. O amor que foi falado, que João falou, que o amor de Deus é tão grande, que fez com que o teu único filho, mesmo em condição favorável, em condição de dor, de sofrimento, ele liberasse uma palavra para as pessoas que estavam maltratando, que estavam crucificando, e disse para eles: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aleluia. Bendito é o Cordeiro Santo do Senhor Jesus Cristo. A primeira palavra. A segunda palavra você pode acompanhar comigo, está no livro de Lucas, no mesmo livro de Lucas, capítulo 23, versículo 42. A segunda palavra que Jesus fala, a Bíblia diz que, e disse Jesus, versículo 42 do livro de Lucas 23, disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus libera a segunda palavra e diz para ele, Jesus fala para ele bem claro, aleluia. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, estarás comigo no paraíso. Jesus não deixa nenhuma dúvida, sombra de dúvida, da salvação daquele ladrão. Sabe por quê? Porque no último momento da sua morte, aquele ladrão se reconciliou, entendeu, aleluia, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Porque ele andava em caminhos tortuosos, ele andava em caminho do pecado, o caminho do roubo, da jogatina, mas naquele momento de tristeza, de angústia, de dor, ao ponto de perder a sua vida, ele se arrepende dos seus pecados e pede que Jesus o perdoa. E Jesus falou: não se preocupa, meu amado, hoje mesmo, não vai ser amanhã, não vai ser depois, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. Aleluia. Jesus Cristo libera essa segunda palavra. A terceira palavra, Jesus Cristo libera no livro de João, capítulo 19. As 7 palavras terminam, amém? João capítulo 19. Aleluia. Glória a Deus. João capítulo 19, versículo 26 e 27. Jesus libera para aquele ladrão a palavra de salvação. Agora Jesus vai liberar uma outra palavra. João capítulo 19, versículo 26 e 27 diz assim: ora, Jesus tendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava junto com ela, o presente, disse à sua mãe: mulher, eis ali o teu filho. Oh, glória a Deus. Jesus Cristo aqui fala uma palavra de união. Glória a Deus. Porque nesse tempo aqui José já tinha morrido, João estava ali ao pé da cruz, Maria ia ficar sozinha. Aleluia a Deus. Jesus Cristo libera para ele uma palavra de união, dizendo: mulher, eis aí teu filho. Essa palavra, mulher, era hábito naquela ocasião. Era um hábito. Aleluia. Era uma maneira respeitosa de falar, até mesmo com a mãe. Lembra das bolas de Canaã, que Jesus falou para a mulher: não é chegada a minha hora. Ele poderia falar: mãe, não é chegada a minha hora. Mulher, não é chegada a minha hora. Deus nos libera essa terceira palavra. Glória a Deus. No livro de Marcos, capítulo 15, Jesus vai liberar a quarta palavra. Marcos, capítulo 15. Glória a Deus. Versículo 34. Aleluia. Nesse exato momento aqui, quando a Bíblia diz no versículo 33 do livro de Marcos, capítulo 15, a Bíblia diz assim: chegada a hora sexta, era a hora das trevas. Aleluia. É chegada a hora sexta. A Bíblia diz que houve trevas e toda a terra até a hora nona, até a hora às 3 horas da tarde. É interessante que quando ele fala é chegada a hora, era 9 horas. Só que essas 9 horas era a hora que estava chegando as trevas. Por incrível que pareça. Eram as trevas. As cores de dia, trevas. Ele diz bem claro aqui, é a hora é chegada a hora sexta. Houve trevas sobre toda a terra, e a hora nona, que era as 3 horas da tarde. Aleluia. E a hora nona, Jesus libera a quarta
palavra, e ele diz assim no versículo 34, ele diz assim, exclamou, com grande voz, pastor, com grande voz no estado que ele estava. Sabe por que Jesus libera essa palavra com grande voz, mesmo no estado que ele estava, quando ele diz assim, Elohim, Elohim, lama sabachthani, sabachthani, que é traduzido, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus fala isso porque entrou agora no momento de desespero. Aí vocês lembram, quando eu li Isaías 53, que lá nos finalzinhos está dizendo assim, que agradou ele moê-lo. Jesus está aqui sendo moído, torturado, porque o Pai se agradou. Aleluia. Satanás não tocou um dedo em Cristo. Bem que ele queria. Aleluia. Mas ele sabia que mesmo tentando não ia conseguir. Quem agradou e morreu foi o próprio Pai amado. Deus sabia o que estava fazendo. Escuta, tem uma prova na sua vida que Deus está permitindo ela. Tem uma luta que está na sua vida que Deus está permitindo ela. Sabe por quê? Aleluia. Porque Ele sabe até onde você vai suportar. Deus sabia que Jesus Cristo ia suportar todo o sofrimento daquela cruz. E Ele agradou o moê-lo simplesmente para o terceiro dia Ele ressuscitar e a glória do Senhor se manifestar naquele tempo. Escuta essa prova, essa luta, aleluia. É Deus que está agradando moer você e me moer. Sabe, por um simples motivo, porque o nome dele vai ser glorificado quando você passar dessa luta. Quando você passar dessa prova, o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Aí você vai falar, valeu a pena eu passar pela peneira, valeu a pena eu passar pelo funil, valeu a pena eu ter sido lançado na cova dos leões, valeu a pena, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aqui está a palavra. Glória a Deus. Aleluia. Jesus Cristo libera. Glória a Deus, aleluia. Livro de João, capítulo 19. Aleluia. Volta para João. Estou quase terminando, tá? Falta duas palavras. João, capítulo 19. Aleluia. Capítulo 19, versículo 28. Diz assim. Aleluia. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, Jesus fala uma palavra assim, tenho sede. Naquela ocasião, quando os soldados voltavam de guerras, era hábito deles dar algum tipo de entorpecente, um vinho, alguma coisa, para que eles viessem amenizar a sua dor. Os soldados com vinho de batalha, machucados. Os soldados aqui, romanos, nessa ocasião, quando Jesus fala tem sede, eles tentaram entorpecer Cristo. Jesus Cristo negou aquele entorpecente, que era esponja com vinagre, que também era um meio de aliviar dor de alguns traumas, de alguns machucados. Jesus Cristo ignorou. Ele simplesmente disse, tenho sede. Aleluia. Tenho sede. Aleluia. Trouxeram um vaso cheio de vinagre, encheram de vinagre de uma esponja. Imagina isso. E quando no isopor, levaram até a boca de Cristo. Aleluia. A sexta palavra de Jesus fala aqui mesmo, no livro de João, capítulo 19. Amém. Glória a Deus. João capítulo 19, versículo 30, ele diz assim. E quando Jesus toma aquele vinagre, infelizmente ele teve que beber, porque ele tinha muita sede, disse, está consumado. Aleluia. Aleluia. Está consumado. Glória a Deus. Interessante, pastor, que nesse exato momento, eu creio que estava ali a mulher do fluxo de sangue. Alguma vez nessa explicação. Se eu estivesse lá, eu tivesse curado por Cristo, eu tentaria fazer alguma coisa para tirar ele daquele sofrimento, mesmo que seria impossível. Acredite
está aquela mulher no confissão. E lembrar que um dia ela foi pega no ato de adultério. E esse Jesus que está aqui gritando, está consumado, estava pendurado no madeiro. Essa mulher provavelmente deveria sentir o desejo de sair correndo e pedir para que não fizesse aquilo. Sabe quem também poderia estar lá? Jairo, a sua filha do lado dele. E a sua filha falando para ele: Jairo, não está escrito também, não vai sair por aí dizer que o pastor Carlos foi assim, não, tá? Pelo amor de Deus. Isso é um pensamento meu, tá? Ela estava ali do lado dele, acredito sim. Pai, tu é o chefe da sinagoga. Você pode ir lá tirar ele daquele madeiro. Uma única palavra sua, tudo muda. Pai, vai lá, pai. Ele me salvou, ele me curou. Aleluia. O centurião de Cafarnaum. O centurião de Cafarnaum também provavelmente estava lá, porque foi o maior espetáculo daquela ocasião. O centurião de Cafarnaum estava lá. E ele provavelmente, como sendo centurião, soldado romano, ele provavelmente também poderia pensar no seu coração que ele tinha autoridade para chegar até Jesus e fazer acabar com tudo aquilo. Mas ele não. Estavam os coxos, cegos, paralíticos, enfermos, vidas que foram curadas, salvas e libertas, mas não estavam dando importância para isso. Como nos dias de agora, aleluia, quantas pessoas são curadas, salvas, libertas da maldição desse mundo, do pecado, ignora. Os 10 leprosos, quando Jesus Cristo chegou naquela cidade, eles gritaram de longe, porque todas as vezes que um leproso chegava próximo à cidade, eles tinham que gritar: leproso. Jesus olhou de longe para eles, eles perguntaram se poderia ser curado. Jesus falou: vai ser livre, ser curado. Só um voltou para agradecer. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu fico imaginando lá que Jesus gritou: Pai, está tudo consumado. Os seus discípulos, só João, aleluia, com a sua mãe, cadê Pedro? Cadê os demais? Aleluia. As pessoas estavam ali para ver o espetáculo. Você e eu, nós não vamos para a igreja ver espetáculo, nós vamos ver, sim, entender que Jesus veio para salvar. Termina aqui na última palavra que Jesus Cristo fala. Glória a Deus. Livro de Lucas, onde nós começamos, capítulo 23, para terminar. Capítulo 23, versículo 44, a última palavra que Jesus fala na cruz. A última palavra. É a última palavra que Jesus fala em vida. Aleluia. Hoje ele fala pelo teu Espírito para mim, para você. Que privilégio que nós temos. Eu pude não ter o privilégio de ouvir Jesus falar essa última palavra em vida, mas eu tenho o privilégio de ouvir a voz do teu Espírito falar para mim. Ainda que você não pôde estar lá, mas ele está aqui com você, na bendita pessoa do Espírito Santo, falando: filho, aquieta-te, filho, aquieta-te, não temas, aleluia, eu sou contigo, filho, eu estou passando contigo na fornalha, no fogo, eu passo com você, aleluia. Ele está falando contigo aqui nessa noite. Talvez alguém entrou aqui no momento mais difícil da sua vida, achando que tudo acabou, que não tem mais jeito, não tem mais solução. Eu quero lhe dizer que aquele que estava pendurado lá na cruz, que falou a última palavra em vida, ele está aqui falando para você em espírito. Ele vai sim se levantar a seu favor para lhe conceder a graça e a bênção que você mais espera. Só tem um detalhe: é você crer nisso. É crer de forma convicta, não é crer duvidando. Eu sempre falo que fé de crente, aleluia, não é duvidando, é crendo. Mesmo não vendo, é crendo. Pastor, não estou vendo nada, mas eu creio. Pastor, não está acontecendo nada, mas eu creio. Quero te falar uma coisa. Eu falei uma vez para o pastor aqui lá na outra igreja, no ciclo da meia-noite. Eu quero crer, vou repetir isso, que antes de meia-noite a promessa está garantida. Se ela não acontecer durante meia-noite, após meia-noite, Deus tem poder para te dar. Basta você crer. Crer. A última palavra, eu tenho que terminar aqui, irmão, que ela avançou. A última palavra, Jesus fala no versículo 44 de Lucas 33, Lucas 23. Diz assim: e era já quase a hora sexta, 12 horas da tarde.
Jesus Cristo estava 6 horas pendurado naquele madeiro, com seu corpo todo dilacerado, desde as 9 horas da manhã, até a hora que era as 12 horas, a hora sexta. Pendurado naquele madeiro. E ele diz a seguinte palavra. Aleluia, versículo 46. Clamando Jesus com grande voz. É interessante que a Bíblia confirma ainda, Lucas confirma, que ele ainda está com grande voz. E disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, ele expirou. E quando ele expira, um grande milagre ali acontece. Interessante que até nos últimos momentos da morte de Cristo acontece. A Bíblia diz aqui no versículo seguinte, aleluia, que um centurião, vendo tudo aquilo, ele abre a sua boca e diz com as suas palavras: verdadeiramente esse homem era justo. Glória a Deus. O ser humano lá fora que ainda não conheceu Cristo precisa entender isso, que ele padeceu todo esse sofrimento para continuar sendo justo a nossa vida. Aleluia. Louvado seja o Deus. Glória a Deus. Pastor, me permita, bem rápido. Já que eu já passei da hora. Só falar aqui rapidamente. Por que você vai ali no campo de colégio, você vê uma pessoa acamada. Às vezes, algum diagnóstico que o médico deu, enfermidade, talvez. Mas escuta, o que Cristo passou? Quero terminar aqui eu termino, em nome de Jesus. Aleluia. O sofrimento de Jesus na cruz, por mim e por você. Primeiro, ele teve sede. Segundo, exposição aos elementos do tempo como sol, calor, causticante daquela ocasião. Terceiro, paralisação da circulação sanguínea. Olha que coisa terrível. Quarto, dores intensas. Passando uma prova na frente do campo, você não teve dores intensas. A sua prova, a sua dor vai passar. Mas Jesus Cristo, Deus, até hoje ele sofre. Eu vivo com você. Quinto, as artérias da cabeça e o estômago estavam cheios de sangue. Cheios de sangue. A sexta, febre traumática. A sétima, tétano. A oitava, perda contínua de sangue. A nona, morte lenta e dolorosa, com duração de 36 horas a 9 horas. Jesus ficou 6 horas pendurado naquele madeiro. Ele não chegou a 36 horas, nem 9 horas. Mas ele ficou 6 horas pendurado naquele madeiro por um só motivo que nós menosprezamos tanto. Essa redenção de termos a redenção e sermos salvos em Cristo Jesus. Você vai chegar em casa amanhã e vai falar assim: eu fui numa igreja ontem, e aí o carro, Deus te deu o carro, Deus te deu a chave, a conta bancária, não. Eu ouvi dizer que Jesus Cristo falou 7 palavras nos momentos mais difíceis da sua vida por um amor de vida. Eu não recebi a casa, não recebi o carro, não recebi a conta bancária, uma porta aberta, mas eu pude entender definitivamente que eu tenho que todo dia olhar para o céu e falar: valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Jesus, valeu a pena, Senhor, tu ter morrido naquela cruz por mim. Sabe você quem você era? Sei eu quem eu era. Sabe você que você talvez nem estaria mais vivo aqui nessa terra? Sabe eu que nem poderia mais estar vivo? Jesus Cristo tomou tudo isso sobre as suas mãos, levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas iniquidades, para que pudéssemos dar redenção. Amém? Amém. Deus possa continuar nos abençoando. Quem sabe na próxima ocasião o Senhor não nos impulsiona a falar disso. Amém? Mas é importante falar da morte de Cristo. Glória a Deus. Pastor, eu tenho que esperar Natal, eu tenho que esperar Páscoa, eu tenho que esperar isso. Não. Todo dia nós temos que anunciar que Jesus morreu. O livro de João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho gênero, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, igreja? Amém. Agora eu vou te fazer uma pergunta para me entregar o microfone. Você conseguiu se alimentar dessa palavra?
Amém? Glória a Deus. Que Deus possa continuar nos abençoando.